Olá, estamos de volta com mais um estudo bíblico e desta feita vamos estar comentando o capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. O apóstolo São Paulo estava preocupado com os falsos mestres que estavam dominando naquela época em algumas cidades, inclusive na cidade de Éfeso, onde o pastor era Timóteo. E Paulo começa esse capítulo 4 falando de uma revelação que o Espírito Santo tinha dado à igreja, de que nos últimos tempos alguns deixariam a fé em Cristo para dar ouvidos e obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos que ele chama de ensinos de demônios. A intenção desses falsos mestres, era usar pessoas fracas, soberbas, hipócritas, que tinham suas mentes fechadas para o verdadeiro evangelho e que com seus ensinos pudessem diluir o verdadeiro evangelho, ensinando o quê? Falsos ensinos que vão contra a palavra de Deus, para que muitos deixassem a verdadeira fé em Cristo e começassem a seguir essas falsas crenças. Éfeso foi atingida pela contracorrente de muitas religiões e filosofias, tanto do leste como também do oeste, porque a cidade de Éfeso estava localizada na estrada pan-asiática. Os mestres, vários deles que passavam por ali, ele achava um lugar conveniente para ficar um pouco de tempo. E como resultado, Éfeso ficou exposto a essa miscelânea de cultos extravagantes e de diferentes doutrinas, que prejudicou muito a verdadeira Igreja de Cristo. Se você se lembra, na sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele havia prevenido a igreja do perigo de serem agitados de um lado para outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, conforme está em Efésios capítulo 4, no versículo 14. Assim que foi esta razão pela qual Paulo deixou Timóteo, seu filho na fé, a quem ele tanto confiava, para cuidar da igreja de Éfeso. E nós notamos que Paulo, ele se refere ao problema dos efésios como loquacidade frívola, fábula, sabedoria falsa. E menciona, inclusive, genealogias, como se os cristãos de Éfeso estivessem interessados em descobrir suas origens. Por quê? Porque através do judaísmo daquela época, nós sabemos que havia uma elaborada interpretação fantasiosa de quase todo o Antigo Testamento. E isso estava se espalhando com muita rapidez na época da igreja primitiva. E como os efésios estavam em uma posição que permitia o conhecimento de tudo que surgia, de qualquer novidade, os cristãos estavam sempre expostos a essas especulações, que lamentavelmente prejudicou muito a igreja de Éfeso. Então, considerando essa problemática, o apóstolo Paulo, ele passa a tratar os falsos ensinos que vinham infestando a igreja de Éfeso, cuja dificuldade ele já havia aludido no capítulo 1. Primeiro, nós queremos dizer que o erro sempre se opõe à verdade do Evangelho. É um conflito para o qual Deus sempre preparou a igreja de diferentes maneiras. Nós encontramos textos que dizem: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns,
da fé. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando, se referindo ao Espírito Santo. Agora alguém pergunta, mas professor Adailton, qual é a classe de profecia que Paulo se referia? Eu quero dizer que é impossível determinar que profecia em particular o escritor ele tinha em mente. Às vezes o apóstolo Paulo, ele era movido pelo Espírito Santo para profetizar em diferentes circunstâncias. E eu digo sempre que uma das muitas inspirações que o apóstolo Paulo tinha, envolvia, não poucas vezes, a igreja de Éfeso, onde, como já dizemos, Timóteo servia como pastor. Se você lembra, no livro de Atos, no capítulo 20, versículos 29 e 30, ele diz: porque eu sei isto, que depois de minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, meus queridos, este desdobramento tão claramente previsto poucos anos antes pelo apóstolo São Paulo, escrito por Lucas no livro de Atos capítulo 20, já estava bem próximo. Na verdade, já havia começado. Agora eu quero dizer que esses falsos mestres, eles não estão longe, eles estão no meio do rebanho. São cabritos, mas agem como ovelhas. Ganham a confiança da igreja. E por serem conduzidos por espíritos satânicos, eles armam o seu bote e começam, de uma forma sutil, de uma forma demoníaca, a contaminarem o alimento sólido servido às ovelhas. E se não for pela misericórdia de Deus, que alerta os pastores, que alerta a liderança local, todo o rebanho se contamina, enfraquece, para de comer e o que é que acontece? Morre. O apóstolo Pedro, em sua epístola de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, ele disse: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os falsos mestres, claro que eles ensinam uma doutrina totalmente diferente da doutrina bíblica, da doutrina sadia, da doutrina da palavra de Deus. E nesse texto, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para diferente é héteros, que significa radicalmente diferente, ou seja, de outro tipo. Isso significa que eles estavam ensinando algo completamente estranhos à palavra de Deus. Por isso, nós damos esse alerta, não somente aqui através da mensagem gravada, mas através das igrejas, das escolas dominicais, dos cultos de doutrinas ou ensino. Afastai-vos deles. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 16, os versículos 17 e 18, ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes,
Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo como Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Olha aqui, era um problema que Paulo já estava advertindo também à igreja em Roma. Paulo diz também aqui, nesse estudo de 1 Timóteo capítulo 4, que são espíritos enganadores. Eu estive lendo um estudo do pastor Elienay Cabral, que é um pastor de Brasília. Ele comentando sobre o tema, ele diz que precisamos entender que existem dois mistérios sobrenaturais propagados por agentes humanos: o de Deus e o do diabo. O mistério de Deus é propagado pela igreja, e o mistério do diabo é propagado por espíritos enganadores, influenciados por demônios. O Espírito Santo, ele vive na igreja de Cristo para quê? Para torná-la apta a refutar as sutilezas do diabo. E as expressões espíritos enganadores, ela pode ser uma referência dupla, inclusive, tanto a demônios, tanto literalmente, como a homens que se tornam agentes do demônio, ou de demônios, se permitem serem usados por demônios. E essas pessoas não são pessoas inconversas, não são pessoas de fora do meio cristão evangélicos, são pessoas que estão misturadas com o povo evangélico. É aquele joio que parece tanto com trigo, que muitas ovelhas confundem com trigo. A Bíblia os identifica como homens maus e enganadores, enganando e sendo enganado. É o que Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 13. Por incrível que pareça, existem pessoas que, mesmo tendo conhecido a palavra de Deus, se colocam a serviço de Satanás para propagar, para disseminar as doutrinas falsas e negar as verdades divinas. Essas pessoas tornam-se indubitavelmente espíritos enganadores. Agora, nós como cristãos temos que aprender a distinguir a diferença entre o falso e o verdadeiro. É Jesus mesmo que nos dá uma dica em Mateus, no capítulo 7, e os versículos 22 e 23, quando ele fala que se apresentarão diante dele com afirmativa tais como: mestre, eu fui isso. Ele disse que muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Eu conheci um pastor, já está falecido, era conhecido como Dom Barsan. Aí eu o conheci ali na Argentina há muitos anos atrás. Era um escritor muito famoso na época. Ele diz que não é sobre esse texto que nós comentamos, das palavras de Jesus, que não é coincidência que o alerta de Jesus sobre os falsos profetas venha precedido do alerta sobre o caminho largo e o caminho estreito. Obviamente, porque muitos que pensam que o caminho em que estão seja o caminho da vida,
Mas eles estão enganados, estão sendo enganados pelos falsos mestres. Ou porque estão sob o quê? Sob o ministério dos falsos profetas. Coisa que não é novidade em nossos dias. Então, este espírito enganador é um espírito sedutor que usa a palavra de Deus. Eles não usam outro livro, eles usam a palavra de Deus, a mesma Bíblia que você usa, distorcendo e criando as suas doutrinas, as doutrinas de Satanás. Note que esse espírito sedutor e enganador, eles tentaram ao próprio Cristo, como nós vimos no texto de Mateus capítulo 4. Agora você me pergunta, mas quando será isso? Quando será o apogeu dos falsos mestres? Eu quero dizer-lhes que esta levadura do erro já está em ação em nossos dias. Alguns já se desviaram da fé, seduzidos pelos estratagemas de Satanás e seus aliados. Continuam frequentando templos cristãos evangélicos, mas estão longe da verdadeira fé dos filhos de Deus. E Paulo, ele domina essas forças sobrenaturais de principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso ele escreve aos Efésios no capítulo 6, no versículo 12. E eu estive vendo que a palavra grega traduzida por espíritos enganadores significa de fato curandeiros ambulantes ou vagabundos errantes. Isso indica o quê? O poder de iludir, o poder de enganar. Esses espíritos malignos que não são invisíveis. Eles usam pessoas visíveis e que eu e você os conhecem. E as suas vítimas são muitas, com esses propósitos abomináveis. Eles infestam as nossas igrejas. Independente da denominação, nós vemos vários deles ocupando lugar de destaque, sendo honrado por muitos líderes que certamente sucumbirão sob o fascínio desses falsos mestres. Eu digo sempre que os pastores, os líderes, eles devem ter muito cuidado com quem permite que use o púlpito de suas igrejas. O verdadeiro pastor não se impressiona com currículos, não se impressiona com mensagens televisivas, com aquele que tem 50 DVDs gravados. Ele necessita de uma coisa chamada dom de discernir os espíritos. O apóstolo São Paulo, ele é muito enfático, e aqui no capítulo 4, prosseguindo com a descrição desses agentes do erro, o apóstolo Paulo diz que pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha, pela hipocrisia. Então, o termo hipocrisia aqui fala do esforço consciente e deliberado em enganar. Então, o conhecimento moral de que os ensinos que eles propagam são mentiras. Esses conhecimentos me fazem lembrar os gnósticos. E muitas pessoas ficam fascinadas ao escutar essas pessoas com essa verborrágia convincente
quando o pastor da igreja dorme, os lobos, transvestidos de ovelhas, fazem a festa. E lobo adora carne de ovelha, principalmente quando o pastor é negligente. Então, esses indivíduos, segundo Paulo, eles estão tão cegos pela incredulidade e são tão endurecidos de coração que a consciência deles não é mais capaz de exercer sua função que foi designada, ou seja, a sua consciência, Paulo diz que está cauterizada. Se você vê no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 19, diz que essas pessoas, nessa condição moral, Paulo diz que havendo perdido todo sentimento, ou seja, são pessoas insensíveis. E quando você observa, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 3 ao versículo 5, Paulo faz uma definição detalhada do que o preocupa. Ele define 2 detalhes do ensino. Primeiro, ele diz que essas pessoas estavam proibindo o casamento, o celibato, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, a proibição de casar-se é uma pergunta que me fizeram há pouco tempo em uma escola dominical. E comer certos alimentos ali mostra que o erro que eles ensinavam à igreja ganhava uma posição segura ali. Por quê? Porque a igreja estava sendo vítima de uma horda de gnosticismo. O gnosticismo era justamente o que ensinava isso. Todas as formas de gnosticismo, eles defendiam em comum a ideia de um dualismo fundamental entre matéria e espírito. E isso significava que tudo que pertence ao corpo era intrinsecamente mal. E a igreja primitiva foi perseguida muito de perto pelos gnósticos. E tudo isso dá lugar a uma apostasia, a uma indiferença generalizada. A Bíblia diz, o Espírito diz claramente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos, meus queridos, vêm de homens hipócritas e mentirosos, como já frisamos aqui. Essas pessoas têm uma consciência cauterizada e proibindo aquilo que Deus autorizou. Ou seja, se sentem vice-deuses. Por isso apostatarão da fé. E o termo apostatar-se significa desviar-se, ou afastar-se, ou abandonar a doutrina. E esse sinal já está acontecendo nos dias de hoje. Por quê? Porque muitas autoridades das igrejas, eles têm distorcido o verdadeiro evangelho, têm dado lugar ao orgulho, à ganância, à posição social e cada vez menos à seriedade do evangelho. Eu digo que essa apostasia, essa indiferença espiritual generalizada, bem como esse espírito de desobediência e de anarquia, fazem parte da preparação final do mundo para o diabo, para o reino do anticristo, também chamado de a besta. Por quê? Assim como Deus preparou todas as coisas para a vinda de Jesus, o Cristo de Deus, o diabo também
está preparando todas as coisas para o reino temporário de 7 anos do anticristo, quando a igreja sair daqui, quando a igreja for arrebatada. Por isso que esse preparo não pode ser feito de improviso nem de última hora. Já começou há muito tempo e de diferentes maneiras. Nós podemos observar esse espírito de desobediência, rebelião, ateísmo, corrupção, materialismo, baixo nível moral, homem casando com homem, mulher com mulher, como havia em Romanos capítulo 1. Essa imoralidade generalizada. E tudo isso está a serviço do maligno, executando sua obra destruidora a passos gigantescos. A igreja tem que cuidar-se muito em nossos dias. Observar muito a palavra de Deus. E quem ensina a palavra de Deus. Notamos que as bases do direito, da ética, dos bons princípios, estão desmoronando-se na sociedade. Nos lares, nas organizações civis, nas organizações militares, comerciais, estudantis, científicas, culturais, em todas as classes sociais, em todos os países, em todas as cidades, no campo também. Ou seja, é o contrário de tudo que determina as Escrituras. Paulo, ele fala que o Espírito lhe disse claramente sobre essa apostasia nos últimos dias. Esses dias que nós já estamos vivendo. Ele fala sobre homens que se entregaram a mentiras, tendo as suas mentes totalmente cauterizadas. Paulo diz ainda que os ensinos dos falsos mestres são doutrinas de demônio, onde influências sobrenaturais, malignas, direcionam o agir deles. Eles atuam sob a influência maligna, satânica. E Paulo fala sobre fábulas, que hoje nós notamos que essas fábulas estão substituindo a sã doutrina. Às vezes você escuta pelo rádio, pela televisão, coisas que você se pergunta, será verdade que esse pastor está ensinando isso? Fábulas em lugar da sã doutrina. O que é uma fábula? Fábula é um apólogo. E apólogo é o quê? É uma verdade moral, expressa sob forma de fábula ou alegoria, sob o véu da ficção. Então, fábula é lenda, é um conto popular, é um mito. A mitologia contém deuses, esses deuses fabulosos. O Monte Olimpo dos gregos, segundo a lenda, é um lugar onde viviam os deuses. Então, fábula, finalmente, é o quê? É um conto, é uma lenda, é uma mentira que não tem existência real. Eu digo sempre que é muita responsabilidade do ministro. Esse versículo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Esse versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4, é muito importante. Essas palavras são solenes e devem ser examinadas por todos aqueles que têm que apresentar às almas a palavra de Deus. Que apresentar a doutrina a essas pessoas. Isso é muito importante.
essa responsabilidade, esse dever que nós temos, um dever solene. E para concluir, São Paulo diz que o obreiro deve ter cuidado com o rebanho. Nós vimos cuidado consigo mesmo, cuidado com a doutrina e cuidado com o rebanho. Um homem que governa bem a sua casa, que governa bem a palavra de Deus, é uma pessoa habilitada para, naquele dia, receber aquela coroa de glória. A Bíblia compara a igreja com um rebanho de ovelhas, né? O povo escolhido é formado por ovelhas e Deus é o seu supremo pastor. Jesus, ele declara em João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E para esse rebanho, Jesus constituiu pastores para cuidá-lo. Assim que o pastor deve saber que ele não é dono do rebanho, mas ele foi constituído para cuidar dos mesmos de acordo com as ordens bíblicas. Sem querer dominá-lo, sem querer ser senhor. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, e o versículo 3, ele diz sobre os pastores, em relação ao rebanho, à igreja: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Meus queridos, eu nunca li na Bíblia que Jesus tenha constituído mercenários para cuidar de seu rebanho. Porém, mercenários nós sabemos que aparecem na área como se fossem pastores. A palavra de Deus é clara. Em Ezequiel capítulo 34, versículo 2 a 4 diz: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 10, os versículos 11 e 12, ele faz um alerta contra o mercenário que vem para matar, roubar e destruir. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Meus queridos, que sejamos preservados contra a apostasia. Que sejamos encontrados fiéis e sejamos diligentes no serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que Deus os abençoe.